Olá, meu nome é Diogo Hudson, aqui é a DH TV, o canal que desperta o herói que existe dentro de você. Estou aqui em Portugal, em Lisboa, com Isabel Ferreira, que tem uma escola de coaching aqui. Tudo bem, Isabel? Tudo bem. Gostaria que você me falasse um pouco mais sobre seu trabalho, por favor. Desde que eu me lembro de mim, eu sempre procurei muito desvendar os segredos do desenvolvimento humano. Descobrir o que é que levava as pessoas, umas a conseguirem muitas coisas, outras a ficarem tão limitadas. E sempre foi difícil para mim lidar com a limitação. Eu fui uma jovem um pouco rebelde. Achava que a vida tinha que ser vivida muito melhor do que aquilo que eu via as pessoas à minha volta, viverem. Então, essa rebeldia levou-me à procura de respostas, não é? E tinha muitas perguntas na cabeça para responder. E, portanto, desde que me lembro, eu sempre fui muito curiosa do comportamento humano. E chegou uma altura em que eu achei que, de facto, o coaching começou a aparecer na minha vida e disse, olha, este é um modelo muito interessante para poder consolidar e criar uma metodologia onde eu pudesse agrupar uma grande parte das coisas que eu tenho aprendido, tenho feito e trabalhado e conseguido. E então eu fui me formar em coaching, não é? Fui aprender o que é que era isso mesmo do coaching. Muitas das coisas já não eram novidade para mim, mas a maneira como aprendi a estruturar, a organizar e a desenvolver em metodologia eficaz foi muito útil. Deu-me muitas ideias e arrumou muitas coisas numa determinada forma de atuar na minha vida e de passar a outros. Eu tive uma educação religiosa e eu aprendia na religião que todo mundo era igual, não é? Perante Deus. E que Deus amava todas as pessoas da mesma maneira. E que, enfim, tinha uma noção de que Deus era um ser benigno e, portanto, como é que Ele podia fazer com que uns sofressem tanto e outros fossem tão felizes. E, portanto, tinha que haver alguma coisa errada que não estava sendo explicado. E isso foi o motor da minha vida até hoje, na verdade. Hoje já tenho algumas respostas que, mesmo assim, nunca tenho a certeza se são as respostas finais. E isso é bom porque quanto mais nós descobrimos, quando temos esta ideia de que nunca descobrimos tudo o que há para descobrir, nunca descobrimos a verdade total, isso torna-se um motor para continuar a descobrir mais e melhor, não é? Então eu gostaria que você falasse um pouco por que umas pessoas mudam e outras não mudam. O que leva uma pessoa a mudar? Bom, uns mudam porque se descobriu, ou eles descobriram, ou trabalharam com alguém que os ajudou a descobrir o que é que impedia a mudança de acontecer. E ou porque as pessoas, isso depende de caso para caso, não é? Mas ou porque as pessoas estão já disponíveis e têm uma personalidade mais permeável, têm uma consciência também, que é um fator que tem que se trazer sempre para o coaching e para a componente humana. Além da parte mental, há a parte da consciência. E há uma parte de nós que é a inteligência consciencial, da qual ainda se fala muito pouco. Há a inteligência emocional, que já é muito conhecida, mas a inteligência consciencial é um fator quase novo para a maioria das pessoas. Isto é, a capacidade que a pessoa tem de utilizar inteligentemente a consciência e expandir a consciência. Quando as pessoas têm uma consciência maior, conseguem aceder dentro de si a aspectos internos da sua construção interior que, de forma mais fácil do que pessoas que têm uma consciência mais fechada. E portanto, têm muito mais dificuldade em se abrir por dentro, mesmo que racionalmente queiram externamente, lá dentro as coisas estão muito mais presas. E, portanto, demora muito mais tempo, ou às vezes até não conseguem, com os métodos que experimentam, com as interações que têm com os seus terapeutas, com os seus coaches ou com a vida, não é suficiente para abrir essa caixinha. Se bem que todos nós podemos abrir a caixinha e ir ao encontro dessa genialidade natural. Agora, uns conseguem mais facilmente que outros por imensas razões, mas tem a ver com a construção interna da pessoa e a sua consciência. Bacana, Isabel. E como é que anda o mercado de coaching aqui em Portugal? Existe uma carência, uma falta, uma necessidade de receber coaching muito maior do que alguma vez foi preciso.
Precisamente porque o país está numa grande recessão económica, há um grande nível de desemprego, há muitas dificuldades para serem resolvidas e, portanto, as pessoas precisam muito de ajuda. E portanto, na formação que eu faço, eu utilizo um módulo bastante extenso de inteligência emocional que é bem diferente da inteligência emocional habitual, ok? Nós não fazemos ali um trabalho de gestão de emoções, ou gestão de reações, ou de questões emocionais. Nós desfazemos as emoções em pouco tempo. Nós derretemos nitidamente as emoções e os padrões de comportamento, tudo aquilo que eu fui aprendendo relativamente ao acordar da genialidade humana, transformando por dentro de forma definitiva a pessoa, foi tudo isso que eu encaixei no meu modelo de coaching. E, portanto, a minha formação de coaching, aquela que eu dou, deixa as pessoas bastante bem preparadas para fazerem mudanças nos outros, desde que eles estejam disponíveis, claro, de uma forma radical e muito rápida. Bom, então eu quero agradecer aqui a Isabel Ferreira, que nos deu essa entrevista diretamente aqui de Lisboa, de Portugal. Isabel, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu queria que você deixasse um recado para os brasileiros aí que querem ser coach ou que querem fazer uma transformação na vida, algum processo de mudança. Qual é o recado que você pode deixar aí para os brasileiros sobre o processo de coaching ou o processo de mudança? Bom, a mensagem que eu posso passar para qualquer pessoa que esteja ouvindo esta entrevista é aquela que, no fundo, eu já acabei de dizer, que realmente todo o ser humano é um gênio, não é? Você tem uma escola de heróis e eu tenho um trabalho muito intenso aqui, que é acordar gênios. E, portanto, porquê? Porque, de facto, todos nós somos génios. E somos génios não só no papel, nas palavras bonitas, mas somos génios de facto. A única coisa que nos impede de viver essa genialidade são as crenças, são a cultura em que nós vivemos, que tem muitas limitações e impõe muitas limitações ao ser humano. Então, seja em qualquer contexto da nossa vida, nós podemos dar uma volta de 180 graus, na medida em que nós não precisamos de aprender nada sobre essa genialidade. Precisamos de retirar tudo o que está a mais e que impede essa genialidade de brilhar. Todo o ser humano brilha naturalmente se retirar aquilo que o impede de brilhar. Ninguém precisa de aprender a brilhar. Precisa de desaprender aquilo que o impede de brilhar. E isso pode ser feito com o coaching, como com muitas outras abordagens, mas o coaching é uma das que eu acho mais eficazes. Excelente. Muito obrigado. DHTV, o canal que desperta o herói que existe dentro de você.